Fala pessoal, tudo certo? Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Hoje a gente vai, na verdade, fazer uma prática de provas, né? Muito conteúdo que a gente já viu, o que que serve agora? Na verdade, para a gente fazer questões. A gente já viu muito conteúdo e nessas duas últimas aulas eu queria fazer contigo uma prática de provas. Pegar as provas da URGS, questões aleatórias, que já caíram nos últimos vestibulares da URGS, e a gente revisar o conteúdo e ir fazendo a prova para tu ver como é que aparece. Tá? Então a gente já viu vários conteúdos, então agora vamos botar em prática eles, certo? Então, olha só, deixa eu só abrir aqui a janela. Aqui. Olha só, pegar a caneta, que a minha caneta, o mousezinho quebrou. Olha só, membrana plasmática é uma estrutura que atua como limite externo da célula, permitindo que realize funções. Com relação à membrana plasmática, considere as informações abaixo. Antes de eu ler as alternativas, o que eu sei sobre membrana plasmática? Eu vou morrer desenhando aqui, né? Uma merda. Mas olha só. Lembra que a tua membrana plasmática ela é formada por duas camadas, que eu chamo de uma bicamada de fosfolipídio e proteína. Lembra disso? A tua membrana plasmática ela é formada por duas camadas, então, ou seja, uma bicamada de fósforo. Lembra que a cabeça é uma cabeça polar, é uma cabeça chamada de hidrofílica. Então, hidrofílica e é formada, e é uma parte que é a cabeça, que é formada por um grupo fosfato, a cabeça. Então, Julia, a minha membrana plasmática, que está em todos os seres vivos, eu tenho uma parte que é o fosfato, que é a cabeça, voltada para a parte aquosa, e é chamada de hidrofílica. Já essa parte que está voltada para o meio não aquoso, é justamente o teu lipídio, tua gordura. Por isso que é um fosfolipídio. E essa parte do fosfolipídio, esse lipídio aqui, como ele não gosta de água, é uma parte apolar, e é uma parte hidrofóbica, porque ela tem fobia da água, tá? Então já sei alguma coisa da minha membrana plasmática. Uma bicamada fosfolipídica formada por proteínas junto, então lembra que tem proteínas periféricas aqui em cima e tem proteínas integrais que atravessam a tua membrana, tá? Então vamos lá. Sua estrutura molecular tem como componente básico lipídios e proteínas. Aham. Ah, tá ok. O que que eu consigo cortar? Chablau e chablau. Os fosfolipídios apresentam uma região hidrofílica. Sim, lembra que a região hidrofílica é a que tem amizade com a água, que fica voltado para o ambiente não aquoso. Isso aqui está errado. A parte hidrofílica é o teu fosfato, ou seja, a parte que fica voltada para o meio aquoso, tá? Então a hidrofílica é o meio aquoso. Essa aqui dá errada. O que que eu consigo cortar aqui? Xablau. Na URGS, meu, na maioria das questões a gente sempre vai ficar em duas, tá? O esteroide colesterol é um lipídio? Sim. Lembra que o colesterol é um tipo de lipídio. Presente na membrana plasmática das células animais? Sim, a gente tem os lipídios nas células animais. E a função desse colesterol é justamente dar fluidez para as moléculas, para a tua membrana. Então lembra, o colesterol, a função dele é dar fluidez para a membrana plasmática. E ela tem em células animais. Só que olha só, em células vegetais eu não tenho, tá? Nas células vegetais eu tenho um cara chamado de fitoesteroide, tá? Então lembra, fito vem de planta. Então eu tenho fitoesteroide nas células vegetais, mas o colesterol, tá? Eu tenho só em células animais. Então, letra A, certo? E eu consigo cortar aqui a letra C. Então, aqui uma questãozinha de citologia, uma questão básica lá, né, de membrana plasmática, que é o que a gente tem que saber. Outra questão, questão de organelas. Olha só, a questão de organelas, nem sempre.
tu vai precisar saber a função secundária, a função terciária ou a função quaternária de uma organela. Lembra que as organelas elas têm várias funções. Só que para a prova da URG, se tu souber a função principal daquela organela, tu mata a questão. Quer ver? Olha só. Quando eu falo em retículo endoplasmático liso, teu amiguinho lá que caiu no Enem, né? Uma das alternativas, a questão do fígado. Quando eu falo em retículo endoplasmático liso, lembra que o liso faz a síntese de lipídio, ou seja, de hormônios esteroides. Mas lembra que o retículo liso, ele também faz a desintoxicação das tuas células, tá? Ele modifica substâncias tóxicas. Essas são as duas principais funções do retículo liso. Quando eu falo no complexo de Golgi, lembra que o teu complexo de Golgi, meu, eu sempre digo que ele é um correio. Anota aí, correio. Por que um correio? Porque o complexo de Golgi, meu, ele vai receber os nutrientes lá do retículo endoplasmático rugoso. Então, ele recebe os nutrientes pela face cis, armazena, empacota e libera na face trans por vesículas secretoras ou por um processo chamado de secreção celular. Então, retículo liso, o que eu tenho que saber? Síntese de lipídio e desintoxicação. Complexo de Golgi é um correio. Ele recebe, armazena, empacota, meu Deus, e secreta essas substâncias. Então, vamos lá. Modificação de substâncias tóxicas. Ah, crustáceo, não sei. Deixa em branco. Síntese de lipídio. Olha só. Síntese de lipídio liso. Número 1. Aí tu vai nas alternativas. Chablau, Chablau, Chablau. Então, tu cortou a D, a C e a A. Olha só, tu já vai ficar entre duas de novo. Secreção celular. Secreção celular eu falo no complexo de Golgi. Lembra que eu te falei que ela é um correio? Recebe, armazena, empacota e libera, secreta em vesículas secretoras. Número 2. Onde é que eu tenho 1 e 2? Ó, aqui corta. Olha só, 1 e 2, letra B. Tu viu que, tu sabendo da principal característica de uma organela, tu já consegue matar a questão? Então te liga. Principal função de organela, tu já mata a questão. Aí, olha só, para completar. Aqui, ó, modificação de substâncias tóxicas. Meu, o teu retículo endoplasmático liso é ele que faz a desintoxicação. O que tu tá fazendo na desintoxicação? Tá pegando essa substância e tá modificando essa substância tóxica para liberar ela do teu corpo. Então, quem faz isso é o retículo liso. Agora, Stácio, quem é que forma? O que é polissacarídeo? Polissacarídeo é um carboidrato. Formação de um carboidrato da parede celular dos vegetais. Quem faz isso? Complexo de Golgi. Então, olha só, uma função muito mais aprofundada do complexo de Golgi é ajudar na formação da parede celular das células vegetais. Precisava saber? Não. Mas agora tu já sabe uma futura questão, certo? Então aqui a gente tem a B, sabendo só duas características aqui, ó. Sabendo a principal característica de cada organela, eu já matava a questão. Outra questãozinha de citologia. Aqui. Com relação a estruturas celulares encontradas em eucariontes, considere essas dias abaixo. Citoesqueleto. Olha só, meu, o que eu quero que tu pegue aqui, tá? O que é cito? Vem de célula. O que é esqueleto, né? Esqueleto, já disse, é o que mantém, é o esqueleto. Então, o citoesqueleto seria o esqueleto da célula. E o que eu quero que tu pegue? O citoesqueleto, vou até botar para aqui para cima, ó. O citoesqueleto, ele está em todos os seres eucariontes, tá? Eucariontes. Se liga, falou em citoesqueleto, ele está presente em todos os eucariotos. Quem são os eucariotos? Plantas, animais, fungo, protozoário e vegetais, tá? Então, todos os procariontes vão ter citoesqueleto. Só que esse citoesqueleto, ele tem três divisões, tem três partes do esqueleto da célula.
Primeiro, o que eu chamo de microtúbulo. Então, anota aí, microtúbulo. O que eu tenho que saber de microtúbulo, crustáceo? Microtúbulo, ele é formado por uma proteína chamada de tubulina. Então, anota aí. Microtúbulo é formada por tubulina, tá? Tubulina. O que mais, crustáceo? Toda vez que na tua prova falar de cílios, flagelos, eu estou falando de microtúbulos. Por quê? Por exemplo, cílios, movimentos ciliares que tem aonde? Na tua garganta, na tua traqueia, na tua fossa nasal. É os microtúbulos que formam os cílios dos flagelos, que fazem o movimento dos cílios e flagelos. Onde é que eu tenho flagelos? No espermatozoide. Então, aquela cauda do espermatozoide, né, que é um flagelo, ela é composta, aquele movimento daquele flagelo é por conta dos microtúbulos. Então, na tua prova, se falar em tubulina, movimento do espermatozoide, cílios, flagelos ou alguma coisa relacionada com divisão celular, tá falando de microtúbulo. Divisão, sei lá, cromossomos em metáfase, separação de cromossomos homólogos. Meu, falou de divisão, eu estou falando de microtúbulo. Um pouquinho mais abaixo, na parte intermediária, vou botar aqui, ó. Eu tenho o quê? Os filamentos. Ah, não dá pra botar ali. Vou botar aqui, ó. Abaixo do microtúbulo, eu tenho os filamentos intermediários. O que é o filamento intermediário? Ele é formado por queratina, tá? Então anota aí, formado por queratina e o filamento intermediário, ele tá, aqui é queratina, né? Ele está relacionado com o processo de resistência mecânica. Ou seja, a tua célula não vai deformar. Porque o filamento intermediário ele está no meio do esqueleto. Então é ele que dá resistência, ele que faz com que a tua célula não sofra deformação. E tu tem, por último, os microfilamentos ou filamentos de actina. Microfilamentos ou filamentos de actina. Filamentos de actina ou microfilamentos são formados por o quê? O nome já diz, actina. O que eu tenho que saber sobre microfilamentos ou actina? Que a função deles está justamente relacionada com a deformação da tua célula. Se em alguma questão falar em deformação, anel contrátil, contração muscular, tudo que dê relação à contração da tua célula, filamento de actina. E se falar também meu Deus, se falar em movimentos celulares. Por exemplo, a ameboide, a ameba, que é um protozoário, a ameba, o que ela faz? Ela fica toda deformada. Por quê? Está deformando a célula. Se está deformando a célula, está deformando os filamentos de actina. Então, os movimentos de ameba, ou uma coisa que eu chamo de ciclose, o que é a ciclose? A ciclose é o movimento das organelas no citoplasma em células vegetais. Então, nas células vegetais, as organelas também ficam se reorganizando, andando para um lado e para o outro. Eu chamo de ciclose. Isso aí, esse movimento, quem faz acontecer é justamente o filamento de actina, tá? Centríolo. Quando eu falo em centríolo, os centríolos eles estão presentes somente em células animais. Anota aí. Os centríolos eu encontro só em células animais, tá? Centríolos, eles estão relacionados com o processo de divisão celular, tá? Formou ali, sei lá, prófase, forma o fuso mitótico ou fuso acromático, né? E os centríolos liberam aquelas fibras do fuso. Então, citoesqueleto, todos os eucariotos, centríolos somente em animais, tá? Então, o citoesqueleto e o centríolo são encontrados somente em células animais? Não. Lembra que somente em células animais é o centríolo. O citoesqueleto tem em todas.
Olha só, tu corta a primeira, xablau, xablau, xablau. Outra coisa que eu queria abrir o teu olho. Nem sempre, quanto mais verdadeiras eu tiver, pode ser uma dessas. Quanto mais falsas eu tiver, vai ser falsa. Ou, por exemplo, quanto mais número um, ó, afirmativa um e um. Quanto mais afirmativas um eu tiver, nem sempre é a resposta certa, tá? Então, olha só. Eu já cortei três alternativas e, de novo, fiquei entre duas. Automaticamente, a 2 está certo. Tu não precisa ler a 2, porque olha só, tu iluminou a primeira. Qual que sobrou? B e D. As duas têm número 2. O cloroplasto e a parede celular são encontrados somente em células vegetais? Sim. Células animais não têm cloroplasto nem parede celular, né? O complexo de Golgi e o lisossomo são encontrados somente em células animais? O que está errado aqui, meu? O lisossomo é só em animais, mas o complexo de Golgi também tem em células vegetais. Então anota aí, complexo de Golgi tem células vegetais e animais, mas os lisossomos é só em animal. E aí eu corto o número 3 e aí eu tenho a letra B, tá? Então, de novo, são detalhes dos detalhes que a gente vai pegando em cada questão e que tu vai anotando para tu estudar em casa depois, tá? Para isso que serve uma prática de provas, justamente para quê? Tu entender algum detalhezinho do detalhe por que a questão está errada e tu vai anotando e tu vai fazendo parte do teu resumo. Próxima questão. Ó, a questão, de novo, de organelas. O que eu consigo ver aqui? Ó? Lisossomos. O que eu sei sobre lisossomos? Que foi a resposta da tua prova do Enem, né? Questão do fígado. Toda vez que falar em lisossomos ou falar em enzimas e vice-versa, tu marca essa resposta. Olha só. Enzimas. Os lisossomos, meu, eles têm enzimas para fazer um processo chamado de digestão. Ou seja, vão digerir alguma coisa. Enzimas digestivas. E tu lembra do seguinte: os lisossomos, eles fazem três processos. Autofagia, que é quando, por exemplo, tu tem uma organela e essa organela não está funcionando corretamente. O lisossomo vai ali, degrada aquela organela para vir uma organela nova e fazer as funções. Então, isso é uma autofagia. Quando eu destruo ou faço uma manutenção celular, eu destruo uma organela que não está funcionando para colocar outra melhor ali. Heterofagia, tu tem os teus glóbulos brancos, teus leucócitos, são células de defesa. Vai entrar uma bactéria no teu organismo, algo de fora. Esses leucócitos vão atacar a bactéria, vão englobar ela, e os lisossomos dos teus leucócitos vão destruir a bactéria. Isso é uma heterofagia. E eu tenho também uma coisa chamada de autólise. O que é a autólise? Ou apoptose ou morte celular programada? É quando teus lisossomos destroem por completo uma célula. E o principal exemplo de autólise é justamente a cauda do girino. Lembra que o girino, quando ele é um girino, ele tem uma cauda, e quando ele vai sofrendo o processo de metamorfose, essa cauda vai diminuindo. Se essa cauda vai diminuindo, eu estou fazendo uma autodestruição, estou destruindo aquela célula. Quando eu falo em ribossomo, lembra que o ribossomo ele produz proteína, síntese proteica. Lembra que os ribossomos é a única organela que tem nos seres procariontes. Procariontes. Então, bactérias são ser procarionte, só tem ribossomo, tá? Então, ribossomo produz proteína, só em células procariontes. E lembra que o ribossomo ele tem subunidades diferentes. O ribossomo ele tem uma subunidade grandona e uma subunidade menor. Então, o ribossomo ele tem subunidades diferentes, certo? Vamos resolver a questão. Estão presentes em procariontes. Olha só, tu fez a questão passada aqui, ó. Os lisossomos não têm célula animal, ou em célula vegetal, só animal, tá? Então, olha só, lisossomos não tem em procariontes, né? Então, olha aqui, ribossomo, estão presentes só em procariontes, ribossomo, número 2. Aí tu vai lá, olha aqui, meu, chablau,
Chablau, Chablau. Tu já fica entre duas. Aí, olha aqui. Realizam digestão. Falei em digestão, lisossom. Número 1. Não adiantou nada. Realizam autofagia. Lisossomo. Não adiantou nada. Constitui subunidades de tamanhos distintos. Ou seja, tem dois tamanhos diferentes. Quem tem isso? Ribossomo. E aí eu tenho a letra E. Tá? Então lembra dessas questõezinhas aí. Ó, questãozinha de citoesqueleto, microtúbulo. Essa questão aqui é de 2019. Tu vai ver que em 2022, olha, 2022, se eu não me engano, ou 23, não importa, a prova do Enem cobrou a mesma questão. A da URGS cobrou a mesma questão. Presta atenção. O cara quer saber microtúbulo e microfilamento. Vamos botar o resuminho aqui de novo? Microtúbulo. Quando é que eu falo em microtúbulo? Eu vou falar em divisão celular. Então, na minha prova ali, se falar em divisão celular, ou se falar, por exemplo, em movimentos de cílios, ou também flagelos, eu estou falando de microtúbulo, que é formado por tubulina, lembra? E eu tenho os microfilamentos ou filamentos de actina, que estão relacionados com o quê? Deformação da minha célula, deformação, e também com o processo de movimento de organelas, lembra? Ou ameboide. Vamos lá. Locomoção do espermatozoide. Olha só, cílios e flagelos. O que que o espermatozoide tem? Flagelo. Então, tu já marca aqui, microtúbulo, 1. Aí tu vai fazer o quê? Ó, chablau, chablau. Ciclose em células vegetais. Bah, crustáceo, não lembrava dessa. Pula. Contração e distensão. Meu, se eu estou falando em contrair e distender algo na minha célula muscular, eu estou deformando a minha célula, porque eu estou contraindo a minha célula. Se eu tenho deformação de célula, eu tenho microfilamento. Número 2. Então, 1, 2. Ó, essa aqui eu já... Opa, eu não corto nenhuma, né? Formação de centríolos. Meu, centríolos, de novo, divisão celular, fibra do fuso, sai as fibras, né? Os centríolos ali. Quando eu falo em divisão celular, microtúbulo, número 1. Aí o que que tu tem aqui com o final 1? Só tem aqui a letra B. Ah, crustáceo. Aham. E aqui, ó, ciclose em células vegetais. É o movimento das organelas, lembra? Matou a questão, tá? Então, se tu não lembrar de todas as funções, lembra que tem palavras-chave. Falou em divisão celular, cílios, flagelos, microtúbulos. Falou em deformação de células, ou movimento ameboide, ou movimento de organelas, microfilamento. Olha só, questãozinha de 2019, olha agora de 2022. A mesma, microtúbulo, microtúbulo. Filamento de actina e microfilamento, ou seja, a mesma coisa, a mesma parada. Tá? O resumo tu já tem aqui, né? Divisão, cílios, flagelos, deformação. Ah, Gustavo, quero de novo. Vamos de novo para tu decorar, né? Microtúbulo, divisão, cílios, só estou cansado de escrever, e flagelos. Filamentos de actina, deformação e movimentos ameboides ou de organelas. Tá, vamos lá. Formação do fuso acromático. Meu, quando eu falo em fuso acromático, eu estou relacionado com processo de divisão celular. Fibra do fuso, centríolos. O que eu estou falando? Microtúbulo. Número 1. Aí aqui o chablau, chablau. Formação do anel contrátil. Olha só, se estou falando em contrátil, estou contraindo algo. Filamentos de actina. Alinhamento dos cromossomos no equador da célula. Meu, alinhamentos dos cromossomos do equador. Ou seja, eu estou falando de metáfase de uma divisão. Se é uma etapa da divisão, microtúbulo. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Aqui já corta, corta e corta. Separação de cromátides irmãs. Na anáfase da divisão, eu tenho a separação de cromátides irmãs. Então, o que que eu tenho? Microtúbulo de novo. Eu tenho letra
Ah, então te liga, Leão. Caiu a mesma questão em 2019, a mesma questão em 2022. E em vestibulares mais antigos também já caiu a mesma coisa. Então esse é um tipo de questão que a URGS gosta. Massa? E para gente terminar aqui, a gente tem o quê? Uma outra questão de organelas. Com relação aos ribossomos, assinale a alternativa correta, tá? Vamos lá, o que que eu sei sobre ribossomo? Vamos anotar aqui. Ribossomo, o que que eu sei dele? Síntese proteica, ou seja, ele produz proteína, tá? O que que o ribossomo faz? Ele está só em células procariontes, ou seja, melhor, ao contrário, procariontes só tem ribossomos. Os ribossomos, que mais? Tem subunidades, né? Duas subunidades distintas. E os ribossomos, eles participam do processo aqui de síntese proteica, como eu já te disse. E aí lembra que o ribossomo ele pode ser o quê? Um RNA, né? Na hora de formar a proteína, um RNA mensageiro. Ele tem um RNA, meu Deus, RNA transportador. E eu tenho o RNA ribossômico, RNA que auxilia no processo de produção. Então, o ribossomo, para produzir uma proteína, ele precisa do auxílio do RNA mensageiro, do RNA transportador e do RNA ribossômico. Tá? Então, isso aí é o basicão de ribossomo. Vamos tentar fazer ela. Os ribossomos estão localizados em bactérias, sim, que é o principal exemplo de procarionte. No retículo endoplasmático rugoso, não. Bactérias não têm nenhum outro tipo de organela a não ser ribossomo. Então, esse ribossomo nas bactérias, eles ficam sempre no citoplasma, tá? Então, olha só. Vai que deu uma trancada aqui, volta. Olha só. Só um pouquinho. Se liga. Vamos fazer de novo a primeira. Com relação aos ribossomos, assinale a alternativa correta. Estão localizados em bactérias? Sim, porque bactérias só possuem ribossomos. No retículo endoplasmático rugoso? Não, meu. Lembra que bactérias não têm nenhum outro tipo de organelas a não ser ribossomo. A crustácea, onde fica esse ribossomo, se não é no retículo rugoso? Esse ribossomo vai ficar disperso no citoplasma da bactéria. Os ribossomos possuem 3 subunidades. Não, os ribossomos possuem 2 subunidades distintas. Lembra? São responsáveis por armazenar informação genética. Meu, quem armazena a informação genética tem o DNA, não é o ribossomo. São organelas exclusivamente formadas por cadeias de RNA ripossomal. Não, esse exclusivamente aqui está errado, tá? Olha a letra E. São responsáveis pela síntese de proteínas, juntamente com o RNA mensageiro, e o RNA transportador. Sim, essa letra E ela está mais completa, tá? Então lembra, é ribossomo, síntese proteica. Lembra que os procariotos só vão ter ribossomo, 2 subunidades distintas, né? E aí eles auxiliam nessa formação de proteína com auxílio do RNA mensageiro e do RNA transportador, junto, né, com o RNA ribossômico. Então, assim, meu, hoje a gente separou essa aulinha só para a gente fazer algumas questõezinhas de citologia, para te ver como aparece na prova da URGS, justamente para tu ir treinando. Na nossa última aula, a gente vai continuar fazendo mais algumas questões, justamente para tu ver como é que cai em prova e tu pegar essas manhas aí. De boa? Espero que vocês tenham entendido alguma coisa e qualquer coisa vocês me chamem. Beijo para vocês. Tchau.